O Sistema Joluse de Comunicação orgulhosamente apresenta a história fascinante das Olimpíadas da Antiguidade. Os Jogos Olímpicos começaram na Grécia Antiga, por volta do ano 776 a.C. Isso os torna um dos eventos esportivos mais antigos da história. Os Jogos eram mais do que apenas competições atléticas. Eles tinham um profundo significado religioso para os gregos. Os Jogos eram um tributo a Zeus, o rei dos deuses na mitologia grega. Acreditava-se que ele residia no Monte Olimpo. Os Jogos eram uma forma de homenageá-lo, de agradecê-lo por sua proteção e bênçãos. Os primeiros Jogos Olímpicos eram muito menores do que os Jogos que conhecemos hoje. Eles só tinham uma modalidade, uma corrida a pé. A corrida era chamada de estádio e tinha cerca de 200 metros de comprimento. Com o tempo, os Jogos cresceram e mais modalidades foram adicionadas, como corridas de bigas, lutas e combates de boxe. Os Jogos se tornaram um símbolo da unidade e da força grega. Os Jogos Olímpicos receberam o nome do lugar onde eram realizados, Olímpia, uma cidade no sudoeste da Grécia, considerada um local sagrado. Os gregos acreditavam que Olímpia era o lar dos deuses. O templo mais importante de Olímpia era o Templo de Zeus. Dentro do templo havia uma estátua gigante de Zeus, considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Pessoas de toda a Grécia viajavam para vê-la. Os Jogos Olímpicos eram realizados a cada 4 anos em Olímpia. Esse período de 4 anos era chamado de Olimpíada e se tornou uma forma de marcar o tempo para os gregos, sendo um período de grande celebração e competição. Os Jogos Olímpicos eram realizados durante uma trégua sagrada, o que significava que todas as guerras entre as cidades-estado gregas eram interrompidas. A trégua permitia que as pessoas viajassem em segurança para Olímpia. Isso era importante porque a Grécia estava frequentemente em guerra. A trégua era respeitada por todas as cidades-estado gregas, o que demonstra a importância dos Jogos. Os Jogos eram um momento de paz e unidade, uma chance para que os gregos se unissem. A trégua também permitia que os atletas se concentrassem nos Jogos, sem ter que se preocupar em lutar em guerras, podendo se dedicar ao treinamento e à competição. Apenas homens que fossem cidadãos gregos podiam competir nos Jogos Olímpicos. Mulheres não podiam competir, nem mesmo assistir aos Jogos. Escravos e estrangeiros também eram excluídos. Os vencedores dos Jogos Olímpicos eram tratados como heróis. Eles recebiam uma coroa de folhas de oliveira, que simbolizava a vitória, mas também a superioridade moral e espiritual. A oliveira era sagrada para Zeus, então a coroa de oliveira mostrava que o vencedor era abençoado pelos deuses. Os vencedores eram celebrados em suas cidades natais com poemas e estátuas. Suas vitórias lhes traziam grande honra e fama. Os Jogos Olímpicos eram um testemunho dos ideais gregos de excelência física, devoção religiosa e unidade nacional. Esses Jogos antigos continuam a nos inspirar até hoje com seu espírito de competição e esportividade. A história fascinante das Olimpíadas da Antiguidade. Sistema Joluse de Comunicação.